Fala, hackers! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Muito bem, hoje a gente vai falar então sobre um dos maiores obstáculos, ou alguns dos grandes obstáculos que quase todo mundo que quer aprender inglês, principalmente se estiver estudando sozinho, enfrenta hoje. Tá? O primeiro deles, a falta de tempo, depois a falta de grana, outro tipo de tempo, né? Ou até a falta do acesso a cursos tradicionais ou de material, enfim. Tá? Então, se você já se pegou pensando o seguinte, eu gostaria muito de estudar, mas eu não tenho tempo, ou tudo é muito caro, ou ainda, onde eu moro não tem uma cidade boa, desculpa, onde eu moro não tem uma escola boa. Então, esse vídeo é para você, tá? Já vou adiantar para você, ó, nada disso é desculpa, nada disso. Eu mesmo passei por tudo isso, e ainda assim eu aprendi, hoje eu falo fluente. Eu vou mostrar para você como que você também consegue, beleza? Então bora lá. Muito bem, quando eu comecei a estudar eu tinha uma rotina doidaça, eu trabalhava no horário comercial, depois à noite ia para a faculdade, então era trabalho, família, faculdade, então parecia impossível encaixar na minha rotina o estudo da língua inglesa. Mas aí eu percebi uma coisa, eu não precisava estudar por várias horas, eu não precisava tirar blocos de tempo gigantes para estudar inglês. Eu conseguia dividir isso em blocos menores durante o dia e encaixar dentro da minha própria rotina de trabalho. Eu aprendi a fazer isso e eu vou ensinar você também a fazer isso. Tá? A gente vai chamar de micropílulas de estudo. Você vai distribuindo ao longo da sua rotina. Por exemplo, eu vou dar exemplos, tá? Não é o que eu fazia, porque, por exemplo, o podcast, mas não existia na época. Eu já falei em outros vídeos aqui, o celular na época era o celular flip, que você tinha só o jogo da cobrinha, né? Tudo que eu tinha que fazer era analógico. Então o que você pode fazer? Você pode revisar palavras ou ouvir uma música por 5 ou 10 minutos quando você estiver no ônibus, indo para o trabalho, no transporte público ou no Uber. Você pode ouvir podcasts curtos enquanto você lava uma louça, por exemplo. Eu até hoje faço isso. Lavo a louça, quase todo dia estou lá, lavando louça, escutando um podcast. O que você pode fazer? Você pode usar a função de áudio do celular para ouvir uma frase várias vezes, ok? Tem várias coisas que você pode fazer que a gente vai ver nesse vídeo como que você faz isso, tá? Então, muito bem. 30 minutos acumulados em pequenos intervalos vão render para você mais do que 3 horas direto por semana de estudo, ok? Porque se você parar para pensar, você tem 5 dias úteis. Vamos pegar só os dias úteis na semana. Tá? Então, se você pegar meia hora para estudar em cada um desses dias, você tem 1, 2 horas e meia de estudo. Você não está estudando direto, você está dividindo em pequenos blocos. Então, isso não está incomodando, não está atrapalhando a sua rotina. Tá? Quando você vai na academia, por exemplo, você treina tudo que você tem para treinar no mês em um dia? Você treina todo o treino da semana no único dia? Não, você divide grupos musculares. Vai trabalhar um grupo muscular na segunda-feira, pula um dia para dar um descanso, no outro dia você vai trabalhar um outro grupo muscular e assim por diante, tá? Então você treina um pouquinho todos os dias e isso vai fazer mais bem para você do que você treinar tudo de uma vez. Nosso cérebro também é um músculo, então a gente também precisa organizar as rotinas de estudo dessa forma, dividir, separar, ok? Então não é sobre ter tempo, é sobre criar tempo. Tá? O inglês não vai parar a sua vida, ele vai se encaixar nela. Aí tudo faz sentido. E aí a sua evolução também é muito mais rápida quando você faz isso. Tá? Eu sei bem o que é não ter grana sobrando. Você pode falar, não tenho dinheiro, como que eu vou estudar, né? Então, um curso presencial é caro, material didático às vezes é importado, é caro, você tem que parcelar. Aplicativo às vezes começa de graça, mas para ele funcionar bem você tem que pagar. Tudo é grana, tudo envolve dinheiro. Mas a internet mudou o jogo, né? Se tivesse o recurso que existe hoje na minha época, eu teria falado fluente bem mais rápido. Eu levei 11 meses. Na técnica que eu utilizei, hoje eu levaria 6 ou 7 meses no máximo para estar falando fluente. Porque hoje você tem muito acesso ao material. E na minha época não existia. Então, hoje na internet você tem um oceano de material gratuito. Tá? Então vou dar exemplos práticos aqui, ó. Você tem sites com livros clássicos em inglês de domínio público. Você tem canais no YouTube com aula prática de pronúncia, gramática, listening.
Você tem podcasts gratuitos em inglês para todos os nichos, todos os assuntos de interesse que você goste ou não, por hobby, por profissão. Você tem muitas plataformas que, mesmo tendo um plano pago, tem alguma coisa básica e gratuita que você pode usar, tirar proveito. Você tem legendas automáticas em inglês no streaming de música, de filme, de série, ok? Então, muito bem. O segredo, então, não é a quantidade do material, né? Porque você também precisa filtrar, né? Você não vai consumir tudo. Não vai consumir tudo. Você vai filtrar aquilo que vai ser importante para você, que faz sentido para você, que é relevante para a sua rotina. Tá? Então, o segredo aqui não é a quantidade, é a qualidade. Você vai selecionar. O que não fizer sentido para você, não faz sentido mesmo você estudar. Tá? Por que você vai aprender, sei lá, sobre culinária se você trabalha com engenharia? Tá? A menos que seja um hobby que você goste. Caso contrário, não faz sentido você estudar sobre todas as coisas. Então, você não precisa acessar 50 sites, 50 plataformas. Se você tiver 2 ou 3 fontes confiáveis de material e trabalhar com elas de forma consistente, isso vai te ajudar muito. Se você escolher um canal no YouTube de um podcast que você gosta, de um assunto que você gosta em inglês, e você seguir ou assistir sempre que possível um vídeo curto ou um trecho de um podcast, um corte de um podcast, de uma live, isso já vai te ajudar pra caramba. Okay? O melhor curso é aquele que você consegue pagar. Não é aquele caro. Se ele for gratuito, então melhor ainda. Né? O que importa não é o preço. O que importa é a disciplina sua em aplicar o que você estuda. Muita gente gasta uma nota em cursos caros, que prometem e até entregam o que prometem. Você fala inglês em tempo recorde, mas se a pessoa compra o curso e já não está garantido, é que nem você paga a academia, mas não vou treinar e acha que vai ficar forte. Ou acha que vai emagrecer. Não vai. Né? Você compra o acesso àquele serviço, mas você tem que usufruir do serviço. Não adianta só comprar o acesso, você tem que ir até lá. Você tem que treinar. Então, um curso de inglês é a mesma coisa. Gratuito, pago, barato ou caro. Se você não colocar disciplina, não colocar rotina de estudo, não se organizar para estudar, não vai adiantar nada. Como você assistir gente treinando e achar que só porque você está assistindo você vai ficar forte. Ou você ir a frequentar a academia sem treinar nada e achar que só de fazer isso, pronto, você está ficando fortão. Não está ficando fortão. Tá? Muito bom. Muita gente me pergunta o seguinte, me diz o seguinte, na minha cidade não tem escola de inglês boa. Eu entendo. Há muitas cidades pequenas que não tem uma estrutura, mas veja bem, 80% do que eu aprendi sem sair do meu quarto, sem sair do meu mundinho, da minha bolhazinha ali, literalmente. Livro, internet. Claro, a metodologia me ajudou, existe um método que me ajudou, mas o material eu peguei tudo ali. Eu nunca tive oportunidade de estudar em escola de inglês nenhuma. Os meus pais não tinham condição de me pagar uma escola de inglês. Sempre foi caro, tá? Mas veja bem, em 11 meses eu fiquei fluente. Isso com a minha rotina corrida. O método que eu criei não estava estruturado, eu tinha fragmentos dele, estratégias que eu fui juntando depois para montar o método completo. E aí eu consegui falar em 11 meses. Com o método organizadinho e disciplina, consistência, 6 meses é possível. Do zero à fluência em 6 meses, mesmo que você não saiba nada, tá? Então, muito bem. O que você pode fazer? Você pode participar de comunidades online. Reddit, Discord, grupo de WhatsApp, de Telegram. Você pode fazer intercâmbios virtuais gratuitos. Tem alguns sites que promovem isso de forma gratuita. Você pode criar rotinas de estudo autodidata com meta semanal. Essa semana eu preciso aprender 5 frases novas. Faz uma por dia, repete, coloca no contexto, como eu já ensinei em outro vídeo. Tá? Posso usar o ChatGPT, Max? Claro, deve usar. Tá? Deve usar para treinar com conversação escrita. Só tem que entender o seguinte, o ChatGPT não é pílula mágica, você não vai colocar lá, quero ficar fluente, e ele vai te dar a receita completa, porque ele vai jogar tudo genérico, ele pega na internet. O que você tem que fazer? Quando você jogar seu prompt, você tem que ser específico.
Quanto mais específico você for, melhor ele vai te entregar. Mais ele vai te entregar algo palpável, algo eficiente. Tá? Então use, mas use com sabedoria. Ok? Pesquisa na internet como o meu prompt ficar perfeito. Você vai ver um monte de gente ensinando a fazer o prompt perfeito. Ok? E muito bem. Às vezes o seu problema está aqui, ó. Tá? É seu mindset, crenças. Ok? Você não precisa de um professor segurando na sua mão o tempo inteiro. A pessoa que é autodidata, ele faz o que pode com aquilo que ele tem. E é isso, e transforma isso em resultado. É possível? Muito, muito possível. Tá? Então, não ter acesso a curso, a material, não significa não ter acesso ao inglês. Principalmente, a gente vive num mundo globalizado, e mesmo o Brasil sempre foi um país que sempre recebeu muita cultura, principalmente americana. Tá? Hoje você tem um mundo na palma da mão, no seu celular. Então, não é desculpa. Ok? Então, muito bom. Como que a gente vai fazer, então, um estudo autodidata? Como que você vai trabalhar o tempo? Vamos lá, você vai quebrar o seu tempo em pedaços pequenininhos. Pensa na sua rotina, porque a minha rotina é uma, a sua é outra, cada pessoa tem a sua. Então pensa na sua rotina, quais os momentos que você pode aproveitar, que você não está fazendo nada, que você está às vezes numa fila de banco, às vezes você está no transporte público, às vezes você está esperando algo acontecer no seu serviço. Quais momentos da sua rotina que você tem um tempo que você pode usar? Seja 5 minutos, seja 10 minutos. Encaixe atividades nesse tempo. A leitura de um texto em inglês, a leitura de um post, responder comentários nos vídeos, nos podcasts em inglês que você gosta de assistir. Faça isso, tá? Quebre pedaços pequenos. Pegue lacunas na sua rotina e encaixe o estudo da língua inglesa. Ok? Muito bom. Não tenho grana. Como que você vai resolver isso? Você vai usar recursos gratuitos. Você vai buscar tudo que tiver grátis e que for eficiente, que fizer sentido para você, que for relevante. Tá? Tem livro de domínio público, fábula, coisa mais simples para criança. Acessa, busca lá. Tá? Explore tudo que tiver online. Tudo que tiver à sua mão para você fazer online, utilize. Tá? O segredo não está em você ter um método caro, um professor mais famoso, nem estudar na escola mais chique. Isso aí não vai fazer ninguém falar inglês. Assim como a melhor faculdade do mundo não vai formar o melhor profissional do mundo. O melhor profissional do mundo é aquele que se aplica e usa e faz o melhor que pode com aquilo que tem. O segredo, então, é você assumir a postura do autodidata, da pessoa que aprende em qualquer situação de aprendizado, em qualquer condição. É você disputando consigo mesmo. Cada minuto, cada segundo de estudo é uma vitória. Então, muito bem, eu vou contar para vocês como que foi a minha história, como que eu fiz isso que eu estou falando para vocês. Utilizei o meu tempo da melhor forma possível para aprender inglês, tá? Nas 4 habilidades, ok? Então, muito bem. O listening. O listening eu praticava sempre que podia. Tinha um tempo para ouvir uma música, eu ouvia a música de forma ativa, buscando ali entender o que estava passando. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu peguei uma música que eu gostava, conhecia desde criança a música, mas não sabia a letra inteira. Sabe quando você ouve só para curtir a música, o embalo? Era isso. Então eu ouvia só para me divertir, não tinha um foco. Não era como se eu estivesse ouvindo uma música no meu idioma. E aí eu criei o seguinte hábito. Peguei essa música, botei o fone de ouvido, peguei um caderninho, abri e comecei a transcrever a letra da música inteira. Comecei a transcrever inteira a letra da música num caderninho. Ouvi várias vezes no fone de ouvido, mexia na configuração da música, grave, agudo, médio, para entender melhor e acabou faltando uma ou duas palavras que eu me enganei quando fui conferir. Nunca mais esqueci a letra da música, decorou para sempre a música e a mensagem. E a partir daí eu transformei isso num hábito. Sempre que eu tinha tempo, eu gastava lá 10, 20 minutos fazendo isso. Isso foi uma das coisas que virou hábito.
ajudou muito no meu listening. Eu comecei a ouvir cada vez músicas mais complexas. E aí eu lembro que eu entendi uma coisa que essa é uma sacada sensacional para o listening. Eu comecei a ouvir Eminem, porque é rápido, ele fala muito rápido, rap, né? Ele é o rapper conhecido por ser o mais rápido. E aí comecei a ouvir as músicas e tinha muita coisa, eu não entendia nada. E eu reparei uma coisa nas aulas de listening na faculdade, que quando você enxergava a boca da pessoa, era mais fácil de pegar a palavra. Quando você tinha só o áudio, aí era complicado. O que eu comecei a fazer? Eu estava ouvindo o Eminem, eu fechava o olho e imaginava a boca dele mexendo. E aí eu pegava a palavra. Olha que sacada de mestre. Funcionou muito, funciona até hoje, eu uso até hoje essa estratégia de listening. Tá? Então, para treinar listening, faça isso. Pega a música, comece por música simples, tá? De letra simples, comece trabalhando com primeira geração dos Beatles, primeira fase dos Beatles, é muito facinho, tranquilo, tá? Vai ouvindo, tenta transcrever. Faça isso todo dia, vai chegar uma hora que seu ouvido vai estar tão acostumado com a fonética que você vai pegar muito mais rápido. Você vai estar ouvindo no carro e você vai começar a pegar, sem querer, assim, vai virar automático, tá? Exercício sensacional, isso vai ajudar você ao seu listening ficar jóia em pouquíssimo tempo, ok? Muito bem, leitura. O que eu fazia? Eu comecei a ler sem dicionário. Começa por aí. Você tem que abolir da sua vida o uso de tradutor eletrônico, dicionário, esquece. Acabou. A vida de traduzir acabou para quem quer aprender inglês. Jogar o dicionário fora. E aí, o que eu fazia? Eu comecei a ler com estratégias. No vídeo anterior, acho que eu falei sobre estratégia de leitura. Ler com estratégia, dedução pelo contexto. E aí eu peguei uma coleção de livros, você acha muitos deles de forma gratuita na internet, de vocabulário controlado, é livro adaptado. Você tem lá básico 1, 2, 3, intermediário 1, 2, 3, avançado 1, 2, 3, ok? Aí a biblioteca tinha uma coleção inteira, eu fui lá, pegava 2 por semana. Então eu estava no meu trabalho, almoçando, eu juro pra você. Então, marmitona lá, uma mão com um garfo e a outra mão virando página do livro, meu amigo, e lendo. Conversar com os amigos ia ficar para depois, nesse momento. Esse era o momento, aqueles 20, 25 minutos que eu estava almoçando, era 20, 25 minutos de leitura com estratégia. Tá? Leitura sem dicionário, leitura sem tradutor. Ok? Outra coisa que me ajudou muito, começar a seguir páginas na internet em inglês, porque o algoritmo da rede social, isso recente, né? Na época a gente tinha o Orkut, e aí você não tinha muita opção. Hoje, de uns tempos para cá, isso tem me ajudado bastante a manter meu inglês ativo, melhorar cada vez mais, seguir páginas. Faça isso, segue páginas de conteúdo que você gosta, seja de humor, seja de fofoca, whatever. Em inglês, o algoritmo vai começar a te mandar. Ele vai perceber que é disso que você gosta, ele vai começar a te mandar mais daquilo. Então você vai passar tempo, às vezes, na internet também estudando inglês, percebe? Você não troca uma coisa pela outra, você adapta. Você encaixa o inglês na sua rotina. É isso que eu falei lá no começo do vídeo. Encaixa o inglês na sua rotina. Esse é o ponto. Ok? Speaking, o que eu fazia? Eu fazia cada loucura para treinar. Hoje você pode conversar com o ChatGPT, você pode conversar com bot, você pode conversar com pessoas online, você tem um monte, na minha época não tinha. Então eu parava as pessoas na rua. Eu via missionário mormon, geralmente tem um americano junto com eles. E eu parava os caras para conversar, para treinar meu inglês. A professora, coitada, ela fumava, né? Uma das professoras minhas da faculdade. E aí o que eu fazia? No intervalo dela, ela perdia o intervalo, porque eu ia lá conversar com ela. Passava os 15 minutos do intervalo conversando e esperando ela me corrigir. Porque é isso que acontece, né? Você ganha o privilégio da correção, tá? Depois, num outro vídeo, eu vou explicar para vocês como que a gente se autocorrige também. Existe como fazer isso. Não tenho com quem conversar, vou conversar com bot. Tem bot que te corrige hoje também, né?
de inteligência artificial, ok? Então eu fazia isso. Eu roubava o intervalo da professora para poder treinar com ela. Encontrava um gringo em qualquer situação, puxava a conversa, cara de pau mesmo. Paguei mico, falei errado, fui corrigido, deram risada da minha cara, tá? O importante é que hoje eu falo. É isso que é importante, que eu atingi a minha meta, treinei o speaking, tá? Então a gente já viu como treinar o listening, como treinar o speaking, como treinar o reading. Agora, como que treina o writing? O que eu fazia? Eu não tenho ele aqui. Não tá em algum lugar, preciso encontrar. O meu diário antigo da época, eu tinha um diário, peguei uma agenda que eu ganhei no trabalho, e aí toda noite eu escrevia o que tinha acontecido durante o dia em inglês. Em inglês se chama de journal, diário. Todos os dias escrevia. E aí você começa a revisar e começa 5 minutinhos, tá, gente? Não precisa muita coisa não, 5, 10 minutos antes de deitar. Escrever na mão. Ah, posso usar o do celular? Tem um journal, né? Tem um diário no iOS, eu acho que o Android também tem. Posso usar, Max? Pode usar. Não é a mesma coisa, tá? Eu falo para você, escrever à mão, o professor Pierluigi Piazzi já falava que quando você escreve à mão, o input no seu cérebro é diferente. Cada letra causa uma reação química no seu cérebro, uma sinapse diferente. Quando você digita, é tudo a mesma coisa, tá? Então fica a dica, escrever de forma analógica vai te fazer muito melhor, vai ser muito melhor para você, vai te fazer bem, tá? Não é, ai, que sofrido, você tem que treinar, ok? A menos que você não queira, você preferir a facilidade, um caminho fácil, tá aí, ok? Agora, um caminho um pouco mais difícil, que é escrever à mão, vai te dar um resultado melhor. Tá? Não tem a dor do treino? Você não treina e sente dor? Fala, não estou sentindo mais dor, é hora de trocar o treino, que já não está fazendo efeito, tá? O desconforto faz parte do aprendizado. Não existe aprendizado sem desconforto. Pode pesquisar onde você quiser, qualquer teórico. Se não houver um certo desconforto, você não sobe um degrau no seu aprendizado, ok? Então é isso, 4 habilidades, tá? Listening, speaking, reading, writing, para você treinar. Várias dicas de como você fazer. Tá? Encaixa na sua rotina, se organize, encaixe nos tempos, nos momentos que você tem no seu dia que são livres para você fazer alguma coisa, que você vê que é um tempo que você não está fazendo nada, que você está, às vezes, esperando algo acontecer e está lá na internet vendo besteira. Transforme isso num momento de aprendizado, num momento de estudo. Você vai ver que diferença que vai fazer isso no seu progresso. Ok? Meu querido hacker do inglês, meu querido amigo, muito bem. Então, só para resumir, hein? Se te falta tempo, encaixe o inglês na sua rotina. Se falta dinheiro, use aquilo que é gratuito. Faça o que você pode, o melhor que você pode, com aquilo que você tem. Se falta acesso a um curso, busca na internet, tá? Então, nenhuma das objeções que a gente falou lá no começo, falta de tempo, falta de dinheiro, falta de acesso, é desculpa hoje. Nenhuma delas serve como desculpa, nada pode parar você, tá? Agora fala para mim aí, qual desses 3 é o maior problema para você? O acesso, falta de tempo, falta de grana? Deixa no comentário, tá? Comenta aqui embaixo, eu leio os comentários, posso até criar vídeo específico depois para ajudar se você tiver um problema específico. Tá? Então se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, foi relevante, curte, deixa o seu like aí, compartilha com as pessoas que você sabe que precisam, querem esse conhecimento, tá? Se inscreve no canal, segue a gente na página do Instagram também. É isso aí, tamo junto. Bora falar inglês em tempo recorde?